Saudações rubro-negras, meu nome é Thiago Caú e aqui a gente fala do Sport Clube do Recife. Eu fiz uma lista aqui de 3 possíveis zagueiros que o Sport pode trazer nessa janela de julho. É somente uma sugestão, não é que o Sport vai investir pesado aí, mas a gente tem que partir do princípio que o Sport poderá, num futuro muito próximo, ter um dinheiro muito bom aí da possível venda de Pedro Lima para o Chelsea e também um pouco daquele dinheiro da Liga para investir no futebol. E o Sport, como está no 3º ano seguido na Série B, precisando subir nos últimos anos, o Sport deixou de subir também por conta de falta de investimento no elenco. Eu trouxe aqui 3 zagueiros aí em potencial, porque do meio para frente o clube fez altos investimentos no começo da temporada, mas a defesa, na minha opinião, ainda é uma defesa lenta que carece de jogadores que combinem mais com o perfil de Mariano Souza. Então agora a gente vai trazer esses 3 nomes e como jogam esses 3 jogadores. O primeiro nome é Paul Riveiros, jogador do Paraguai, atua na equipe do Guarani do Paraguai, e eu trouxe aqui alguns números dele, alguns dados de forma geral, né, sobre o jogador, e a gente vai comentar algumas características dele. Paul é paraguaio, como eu falei anteriormente, tem 26 anos, 1,85 m de altura, o pé dominante dele é o direito, mas ele é ambidestro, ele consegue jogar tanto como um número 3, né, um zagueiro mais à direita, como um quarto zagueiro pela esquerda também. O valor dele é de 775 mil euros. Então, sobre Paul Riveiros, eu assisti alguns vídeos dele, alguns jogos dele pela equipe do Guarani do Paraguai, e eu acho que é um zagueiro que está numa idade excelente para investimento. Se o Sport puder cobrir essa oferta aí, claro, transformando de euro para real, e o Sport pode ter esse dinheiro, vai trazer um jogador aí no ápice, né, com 26 anos, pode dar um contrato até longo para ele, porque eu considero que ele é um jogador que se encaixa nesse modelo de jogo de Mariano Souza, um cara que atua bem com as 2 pernas, um senso de colocação impressionante dentro da grande área do próprio time dele. Ele consegue atuar fora da área também, dando botes, cortando linhas de passes. Ele consegue ir bem pelo alto e por baixo, apesar de não ser um zagueiro tão alto assim, né? 1,85 m, a gente tem mais zagueiros aí com 1,90 m, quase 2 metros de altura, que são mais altos que ele, obviamente, mas ele tem uma boa impulsão, então ele é um cara que, do ponto de vista defensivo, ele satisfaz bastante com esses aspectos, né? Recuperação, cobertura, como eu falei, senso de posicionamento. Ele é um cara que corre bem para trás também, está numa idade assim bacana para poder ser muito utilizado nessas transições defensivas que o Sport precisa tanto, e também com a bola nos pés, que é um requisito muito importante no time de Mariano Souza. Paul Riveiros, ele consegue construir bastante, tanto de pé direito como de pé esquerdo. Ele tem bons lançamentos, ele consegue se antecipar ao volante adversário para chegar no meio-campo e distribuir as bolas. Então, eu acho que dos 3 zagueiros que eu vou apresentar aqui, ele seria o que eu faria um aporte maior. Eu acho que ele está dentro do acessível em relação à multa, né? Segundo o SofaScore aqui, não deve ser diferente disso se esse valor não bater com o contrato do jogador. Eu acho que o jogador que se encontra no Campeonato Paraguaio deve ter ambições de vir para o Brasil, que é um campeonato muito mais alto nível, um campeonato que dá uma exposição ainda maior do que o paraguaio. Então eu acho que se eu fosse o Sport, era nesse zagueiro que eu investiria uma parte desse dinheiro aí de Pedro Lima, um zagueiro aí que pode até performar bem na Série A. E eu dei uma pesquisada também, assim, no que os torcedores do Guarani acham dele. Ele é considerado o melhor zagueiro atualmente do Campeonato Paraguaio. E um detalhe muito importante sobre ele também é que, além de todos esses aspectos defensivos e ofensivos dele, ele é um cara artilheiro. Ele já tem 5 gols na Liga Paraguaia, então em lances de bolas paradas ele é uma ameaça constante para o adversário, porque além de ser bom sem bola e com bola também, ele é muito bom no jogo aéreo. E é um zagueiro que lembra até Durval nos tempos do Sport, né? Era um zagueiro completo e que fazia bastante gols quando ia à frente. Então, Paul Riveiros, na minha opinião, é o jogador que o Sport deveria trazer. E aqui algumas estatísticas dele também, tiradas do SofaScore, para contextualizar tudo isso que eu falei, é que passes no meio-campo adversário, né? Na hora que você toca a bola e você precisa construir o jogo. Ele tem 69% de aproveitamento, lançamentos certeiros. Ele tem um aproveitamento
aproveitamento de 60%, são números aí de razoáveis para bons números. Cortes por jogo, uma média de 6.5, então ele é um cara que se antecipa bastante agressivo na marcação e consegue cortar essas bolas que rondam a sua área ali no campo de defesa. E bolas recuperadas por jogo, e aí a gente tem que entender isso como um ponto que ajuda na recuperação do jogador dentro do jogo, né? A recuperação, para quem não sabe, é quando o jogador sai atrás do adversário numa disputa de bola e mesmo assim ele consegue chegar à frente e recuperar essa bola. Então ele tem uma média de 5 bolas recuperadas por jogo. Então, como eu falei para vocês aqui, ele cairia como uma luva no time do Sport. O segundo nome trata-se de Fernando Alarcón, zagueiro argentino do Instituto da Argentina. Como eu falei, né? Nasceu na Argentina, 29 anos, já é um zagueiro um pouco mais experiente do que Paul, 1,79 m de altura, é destro e o valor é um pouco mais caro. Ele custa 1,5 milhão de euros a quem for tirar ele do time do Instituto. Bem, Alarcón é um jogador que está ali com seus 29 anos, mas se engana quem pensa que ele está na descendente em relação à velocidade. É um zagueiro muito físico, é um zagueiro menos técnico do que Paul Riveros, mas é um cara que age bastante na recuperação, como eu falei. É um cara mais agressivo que Paul para retirar essa bola. Ele, em alguns lances, chega até a ser imprudente com carrinhos lá em cima, apesar dele ter 1,79 m, um índice aí muito baixo para zagueiro, mas ele tem uma boa impulsão, ele disputa muito bem essas bolas aéreas e ele não tem tanta habilidade com a bola nos pés como o Paul Riveros. Ele consegue construir um jogo, mas um jogo mais curto, né? De pegar a bola, dar ali no volante, o volante leva o time para frente. Ele é um zagueiro mais de defesa mesmo do que de ataque, de posse de bola. Não que ele seja um cara que basicamente só espane a bola para frente, né? Que só consiga jogar na ligação direta, no ataque direto. Não. Mas fazendo esse comparativo com o Paul, que foi o zagueiro que eu trouxe anteriormente, Alarcón, ele é um zagueiro mais defensivo do que Paul. E mesmo assim, considero eu que ele se encaixa nesse modelo de Mariano Souza, sobretudo na hora que o Sport precisa defender, nas transições defensivas. Ele é um zagueiro bastante rápido e que é muito agressivo, como eu falei para vocês. E aqui alguns números dele, né? Eu tive que tirar essas estatísticas do Campeonato Argentino de 2023, porque o time dele não disputa nenhuma competição internacional e o Campeonato Argentino começou agora. E aí eu considerei que esse corte, essa amostragem, seria muito baixa. Então, no Campeonato Argentino de 2023, passes no meio-campo adversário, ele teve um aproveitamento de 62%, bolas longas, um índice de 42%, e aí se a gente comparar com o Paul, ele tem um índice de bolas longas menor, né? Consideravelmente menor, porque como eu falei para vocês, ele é um cara mais de passes curtos, passes verticais. Já Paul não, Paul consegue inverter bola, consegue fazer essa ligação direta com muita precisão, por isso que eu considero ele o melhor desses três zagueiros aqui, claro, colocando custo na mesa, o melhor que o Sport poderia investir na janela de julho. Mas voltando a Alarcón, cortes por jogo 5.3, então uma boa média, como eu falei para vocês, ele é um cara bastante agressivo e que corta muitas bolas, e bolas recuperadas por jogo, ele tem mais bolas recuperadas por jogo de média em relação a Paul. Alarcón tem uma média de 5.5, então tudo isso corrobora para aquilo que eu falei para vocês durante a análise dele, né? Que ele é um zagueiro muito agressivo, é um zagueiro rápido, que disputa bem todas as bolas, típico zagueiro argentino, né? E o último zagueiro, considero eu o mais difícil para o Sport tirar, até por dinheiro, né? Por multa, mas eu trouxe aqui porque se o Sport de repente fizer aí um investimento ou algum aporte financeiro maior do que a gente está esperando em julho, ele poderia ser um zagueiro também que colaboraria bastante para esse time, né? Um zagueiro de elite hoje da Libertadores da América. Trata-se de Zaid Romero, zagueiro do Estudiantes da Argentina. Como eu falei, argentino, 24 anos, 1,95 m de altura. Então, desses três zagueiros que eu apresentei aqui, ele é o maior. Canhoto, ou seja, jogaria ali no lado de Luciano Castan, né? Certamente seria titular, porque é um zagueiro fenomenal. O valor, 3,1 milhões de euros. Então vejam aí a diferença, né? Um foi 775, o outro 1,5 milhão. Já esse zagueiro tem um potencial aí de ser comprado até por um time europeu. Mas o Sport vai ter um dinheiro se fizer, de novo, como eu falei, uma engenharia financeira aí, quem sabe?
É um zagueiro que é bastante difícil de ser retirado lá do Estudiantes. É um zagueiro certamente que tem mercado onde quer que o futebol aí haja, né, na sua plenitude. É um zagueiro muito rápido, é um zagueiro bastante construtor, um zagueiro agressivo também, como Alarcón. Desses três zagueiros, Romero e Alarcón são os dois mais agressivos. Paul é mais técnico, é mais refinado do que esses outros dois. O que chama bastante atenção em Romero é sua capacidade de construção com o pé esquerdo e de recuperação. É um zagueiro assim que, se chegasse no Sport, o Sport poderia ficar tranquilo em relação a tomar bola nas costas, sobretudo no lateral direito, porque ele cobriria fácil o jogador que atuasse por ali, tanto o Dalbert como o Filipinho, enfim. É um zagueiro muito rápido, que consegue fazer aquele trajeto do meio campo para o campo de defesa num piscar de olhos, assim. Apesar da sua altura, ele tem passadas largas, ele consegue chegar no seu destino com muita velocidade e até facilidade também. Alguns números dele nessa Libertadores de 2024, que a gente acabou de acabar a fase de grupos e vamos entrar agora em agosto nas oitavas de final, mas o time de Romero inclusive foi eliminado, né, da Libertadores, não se classifica para a próxima fase, mas eu trouxe alguns dados aqui e vocês vão ver o quão bom ele é. Passes no meio campo adversário, 83% de aproveitamento, então é um zagueiro, como eu falei para vocês, muito construtor com essa perna esquerda, um cara que dá passes verticais muito bons, ele consegue achar essas janelas, né, esses jogadores desmarcados nas duas linhas do adversário, então ele construindo é muito bom e muito importante para a sua equipe. Lançamentos certeiros, 42%, essa é a falha dele com bola, ele não é um zagueiro que consegue inverter bem jogo, não é um zagueiro que faça boas diagonais, ele tem um aproveitamento ali de baixo para mediano, se a gente for comparar, muito semelhante ao de Alarcón. Cortes por jogo 2.5, mas aí também o contexto do Estudiantes ser um time praticamente protagonista em todos os jogos que disputa, tanto na Libertadores, né, onde acabou eliminado, como no Campeonato Argentino, então ele poucas vezes tem que se doar muito para a equipe, porque ele é um cara que ele espera ali o erro do adversário e dá um corte pontual, por isso que essa média dele é inferior aos outros dois. E bolas recuperadas por jogo, 6.7, então nas poucas vezes que o Estudiantes leva essas bolas nas costas, ele é um cara muito preciso, ele recupera muitas bolas por jogo. Esse número aqui de 6.7 é uma junção da capacidade técnica e tática dele, de leitura defensiva, com a capacidade de recuperação e agilidade que ele tem. Então, se vocês puderem observar esse zagueiro no Estudiantes, aí a ESPN transmite o campeonato argentino, vocês vão ver o quão rápido ele é e o quão técnico ele é com a bola nos pés. Então, desses três zagueiros aí, eu sei que esse aqui seria o mais difícil, eu trouxe mais a título de grande investimento, trouxe até para o conhecimento de vocês para o futuro, quem sabe, mas desses três aí, eu acho que o que caberia melhor no Sport seria o paraguaio Paul Riveros, porque eu acho que ele joga numa liga que o Sport pode fazer esse aporte financeiro, tá numa idade muito boa, né, 26 anos, joga com as duas pernas, é rápido, sabe construir, então eu acho que o Sport poderia tirar esse zagueiro da equipe do Guarani do Paraguai já nessa janela de julho. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se você gosta de conteúdos como esse, aproveita para se inscrever aqui também, pelo Sport Tudo. Até o próximo vídeo, tchau pessoal! Ice in my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got